pessoal. Hoje as histórias serão incomuns, até místicas, mas todas são reais, de nossas vidas. Não há um único grama de ficção aqui. Todas as histórias são escritas por pessoas reais agora mesmo, várias semanas ou meses atrás. A experiência da morte é provavelmente tão única quanto a experiência da vida. Algumas pessoas só precisam de comida saborosa e sexo de qualidade na vida, enquanto outras não conseguem viver sem quebra-cabeças e séries de TV. Possivelmente, a princípio você precisa de todas essas coisas do outro lado, por um velho hábito, eu acho. Quando criança, muitas vezes sonhei que estava andando por uma cidade muito bonita, quase paradisíaca, e as pessoas vinham até mim e me davam coisas estranhas, pedindo-me para passá-las adiante. Eram frascos de perfume, canetas tinteiro, salsichas, fitas e muitas outras coisas que não consegui identificar devido à minha idade. Todas essas coisas eram muito coloridas e brilhantes. E assim caminhei mais pela cidade com essas coisas e aos poucos passei para um lugar preto e branco com esqueletos de casas. Sem telhados, portas, tetos, apenas paredes meio arruinadas e muita gente triste. As parcelas eram destinadas a essas pessoas. Não posso chamar esse lugar de inferno, apenas um espaço triste, vazio e sem alegria. Então, quando eu dei essas coisas aos destinatários, de alguma forma eu os reconheci, eles pareciam lembrar quem eram e de onde vieram. Eles foram lembrados de que havia algo mais além daquele lugar, que havia quem se lembrasse deles e ainda se importasse com eles, que era possível sair dali. Eles simplesmente esqueceram como. Quando meu avô morreu, ele não pediu nada, mas muitas vezes vinha em sonhos e contava histórias. Isso era típico dele durante sua vida. Ele não era apegado às coisas e gostava de contar histórias, mas os parentes dos meus amigos, que faleceram, também pediam coisas pelas quais eram apegados, na vida, até bolos suculentos e pulseiras. Mas isso foi no começo. Depois de alguns meses, os pedidos pararam. Lembro-me de uma história com uma amiga. O marido de Nina morreu no aniversário dela. Ela teve um sonho como se o marido dela viesse e dissesse: "Você não precisa vir até mim. Eu me casei lá." Na próxima vez que fomos ao cemitério para limpar, andamos por 2 horas e não conseguimos encontrar o túmulo dele. Eu disse em voz alta: "Nick, não vou te dar nenhum cigarro, vamos para casa." E encontramos o túmulo em cerca de 10 minutos. E antes do casamento, sempre encontrávamos o túmulo dele rapidamente. A nova esposa póstuma do meu marido veio até mim em um sonho. Ela disse que eu estava sofrendo em vão, que ele se casou com ela e que o nome dela era Larissa. Eu me senti mal. Eu não era necessária aqui nem lá. Eu também quero escrever minha história. Minha filha morreu quando era muito pequena, com apenas 4,5 meses de idade. Ela tinha problemas cardíacos. Era 1974. Agora eles a teriam salvado, eles teriam simplesmente costurado a válvula. A medicina fez grandes progressos nesta área. Mas eu vou continuar minha história. Cerca de 4 anos se passaram desde sua morte. Eu tive um sonho. Eu estava em uma praça, apenas uma grande área, nada ao redor. Nenhuma casa, nenhuma árvore. Havia muitas pessoas ao meu lado, eu não entendia por que estávamos reunidos. Apenas alguns raios apareceram no céu. As nuvens se abriram e eu vi o rosto de São Nicolau. Eu conheço seu ícone. E de repente degraus começaram a cair do céu, apenas de vidro, pendurados no ar, como prateleiras, sem se apoiar em nada, um mais baixo que o outro. Eu pensei, por quem devo esperar? Eu vi um piloto descendo com uma mala. As pessoas que estavam na multidão imediatamente o abraçaram. Aparentemente, ele morreu no voo. Muitos desceram, mas todos jovens, no auge da vida. Não havia idosos. E de repente, quando todos se conheceram, uma menina de cerca de 4 a 5 anos abraçou minhas pernas. E ela disse: "Mãe, não se preocupe, eu vou para o jardim de infância aqui, tenho muitos amigos." E eles foram embora, as crianças estavam de mãos dadas em pares. Eu acordei. Então ela me disse que estava bem no céu. Que minha garotinha descanse em paz. Um amigo meu chegou a um hospital em Londres em estado grave, com Covid. Era a primeira onda da epidemia. Seu nível de oxigênio era de 40%. Ele estava morrendo.
Quando estava inconsciente, viu sua mãe, que havia morrido 6 meses antes. Ela estava sentada em sua cama e conversando com ele. E ele se recuperou. Quando estava recebendo alta, os médicos disseram que ele não tinha chance de sobreviver. Todos ficaram chocados. Certa vez, ele teve uma morte clínica aos 21 anos, durante uma cirurgia após um acidente de motociclismo. Ele sabia que morreria aos 21, esse conhecimento estava dentro dele. Mas ele foi revivido. E lá ele conheceu seu avô, que ele nunca tinha conhecido e nunca tinha visto em uma foto. Seu avô havia morrido antes de ele nascer. Mais tarde, ele olhou para um antigo álbum de família com sua mãe e, ao ver uma foto, disse: "Este é meu avô." Sua mãe ficou surpresa. Como ele sabia? Então ele contou onde o conheceu. Trabalhei em terapia intensiva por muitos anos. Um dia, um homem idoso com uma doença crônica progressiva foi internado em nosso departamento. Sua condição era grave, mas ele estava em contato. Seu nome, se não me engano, era Henry. Ele me disse que, há um mês, enterrou sua amada Nina, sua esposa. Ele sentia falta dela, sentia saudades dela, e falava sobre sua longa vida juntos. E então eu vim trabalhar, corri até ele para dizer olá, porque em tal departamento, pessoas conscientes são raras. Eu subi, ele sorriu para mim, disse olá e disse: "Vou morrer em 1 hora." Olha, minha Nina chegou. E ele virou a cabeça para a janela alta, onde apenas as copas das árvores eram visíveis à distância. Claro, eu não vi ninguém naquela janela. E foi assim que aconteceu. Ele teve uma parada cardíaca repentina. Então não pudemos salvá-lo. E o cheiro veio dele no momento da ressuscitação, cheirava a grama fresca. Ele era um bom homem. Que ele descanse em paz. É verdade que a morte tem cheiro de grama recém-cortada. Aqui vai outra história. Eles me trouxeram uma paciente gravemente doente. Por gravemente doente, quero dizer que sua condição estava entre a vida e a morte. Eles fizeram uma traqueostomia nela, inserindo um tubo através de uma incisão em sua garganta até sua traqueia para que o equipamento pudesse respirar por ela, já que ela não conseguia respirar sozinha. O corpo estava cansado de lutar, e se recusou a respirar espontaneamente. É por isso que eles inseriram o tubo para ajudar. A operação tinha acabado de ser realizada, e havia muito sangue sob o curativo no local da incisão em sua garganta. Decidi remover e trocar o curativo, antes que tudo secasse, e a paciente estava em um sono induzido por drogas sob anestesia. E, claro, ela não podia sentir que eu estava trocando o curativo em uma ferida recente, já que eles também estavam injetando pílulas para dormir e analgésicos em uma veia. Preparei tudo o que era necessário. Retirei o curativo. E em alguns lugares, ele já estava firmemente preso com o sangue. Umedeci cuidadosamente o curativo seco com a solução para não arrancar o sangue coagulado e não provocar novo sangramento. E naquele momento, minha paciente sentou-se abruptamente e abriu os olhos, e olhou para mim com tanta raiva. Dizer que eu estava assustado é não dizer nada. Ela estava em um sono profundo sob analgésicos, e não conseguia sentir nada. Ela se sentou, olhou para mim com raiva, e caiu de volta na cama. Fiquei pasmo com isso. A noite chegou, eles me deixaram ir por meia hora para descansar e comer. Decidi que seria melhor tirar um cochilo durante esse tempo. Eu me enrolei na cadeira e comecei a adormecer. E então fui cutucado com toda a força na garganta, bem na traqueia, no lugar onde eles fazem uma incisão para uma traqueostomia. Eu não conseguia tossir de dor. Fui até essa paciente e pedi perdão. Ela também estava em um sono induzido por drogas. Percebi que ela sentia dor e ela me deixou saber disso. Essa é a história. Na terapia intensiva, também me chamaram de bruxa. E isso começou quando eu trabalhava na ambulância. Eu entrava no departamento e sentia os odores da morte. E cada pessoa tinha um cheiro diferente de morte. Desde o cheiro agradável de grama recém-cortada ou flores silvestres, até um fedor repugnante, terroso e podre. E assim,
A cada turno, quando eu entrava no departamento, eu pegava o cheiro da soleira e ia até lá. E ele me levava até o paciente. E os números da hora da morte da pessoa simplesmente apareciam na minha cabeça, e isso sempre acontecia naquele momento. Muitos colegas se esquivaram de mim e eu entendi perfeitamente a reação deles. Imagine só, eu chegaria na enfermaria e diria, prepare-se, essa pessoa vai morrer às 5 da manhã. Foi assim que aconteceu. Mas o mais estranho é que, por exemplo, um morador de rua podia cheirar a flores de lírio. E uma pessoa que parecia bem e bem cuidada podia cheirar a batata podre ou a banheiro público. E quando conseguimos salvar uma pessoa por um tempo, adiar a hora da morte, e ela pode conversar, e depois de conversar com eles, percebi que um morador de rua aqui, por exemplo, cheirava flores, acabou por ser uma pessoa maravilhosa e sincera, e aqueles que exalavam podridão eram simplesmente pessoas nocivas e desagradáveis. E como tudo isso pode ser explicado? Aqui está outra história estranha da ambulância. Um chamado para a morte clínica. Estamos voando para um endereço que acabou sendo um escritório. Um jovem de cerca de 40 anos estava deitado no sofá. Felizmente seus maravilhosos colegas começaram a ressuscitação eles mesmos, da melhor maneira que puderam. Corremos até as meninas que estavam embalando seu colega, e rapidamente as trocamos. Mas a massagem cardíaca direta não é eficaz no sofá. A pessoa precisa ser deitada no chão. E o cara era grande, 120 quilos, e éramos 2 meninas e um motorista em nossa equipe. Enquanto o motorista preparava o equipamento, um desfibrilador, meu colega, e eu rapidamente pegamos o cara pelos braços e pernas, segurei sua cabeça no ar com meu pé para não bater nele e o abaixei no chão como um colchão de penas. Nem sentimos o peso do homem e depois ficamos surpresos como isso aconteceu, como se alguém tivesse ajudado. Então começamos a bater com um desfibrilador para iniciar o coração, tudo de acordo com o algoritmo de ressuscitação. Choques, massagem cardíaca direta, medicamentos, eletrocardiograma, e tudo desde o início. No 7º tratamento da corrente desfibrilador, comecei a massagear o coração, bombear e olhar em seus olhos entreabertos. Eles rolaram e eu senti como sua vida está escapando de minhas mãos. Na minha cabeça, gritei mentalmente para ele. Não, meu amigo, é muito cedo. Eles estão esperando por você em casa. E então sente sob minhas mãos, não sente isso enquanto fazia a massagem como se houvesse alguma resistência. Não consigo explicar em palavras, mas como se eu tivesse empurrado algo para trás. E então o cara abriu os olhos, e disse olhando ao redor. Meninas, posso ajudar vocês? Temos histeria de tanto rir. Em geral, o homem sobreviveu. Ele até queria se levantar, e ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. E quando colocamos em uma maca no carro, perguntei o que ele viu. Ele disse, sonhos muito estranhos. Quero falar também sobre o tamanho do caixão. No dia 8 de fevereiro de 1982, minha avó morreu. Meu pai, pelo que me lembro agora, mediu para o caixão. No dia seguinte o caixão foi trazido, mas acabou sendo amplo. Os presentes sussurraram que era um mau presságio. Alguém morreria em breve. Assim, no dia 10 de fevereiro, a avó é carregada, e o pai é informado que faleceu sua filha mais velha do primeiro casamento. Ela tinha 30 anos. Meu genro morreu quando seu filho tinha 1 ano e meio. 1 ano depois, no aniversário de sua morte, sua filha e neto levaram o almoço para o cemitério de táxi. Como de costume, ela deixou um suco, panquecas, doces, biscoitos lá. Eles estavam se preparando para ir para casa, e o neto, que tinha 2 anos e meio, parou e segurou sua mãe, dizendo em voz alta: Papai, papai, tchau. A filha perguntou: Onde está o papai? E ele apontou para a cruz. Lá está o papai, comendo e bebendo suco. A filha disse mais tarde, os olhos do taxista estavam esbugalhados, ele ficou surpreso. Ele disse,
O menino era muito jovem para fantasiar, ele diria o que vê. Foi assim. Mais tarde, no jantar memorial, as velhas senhoras disseram que as crianças podiam ver coisas que não mostravam aos adultos. Eu trabalhava para uma senhora idosa e a ajudava em casa. Ela parecia estar com boa saúde. E então um dia ela me disse que estava sentada em sua cama, parecia uma visão, e ela viu que suas coisas estavam reunidas ao seu redor, tudo estava embrulhado em fardos, e ela entendeu que tinha que ir embora. Ela falou muito desagradavelmente, que eles queriam despejá-la. Ela disse que estava muito indignada, porque ela deveria se mudar do apartamento, e o resto deles continuaria morando nele. Parecia que parentes e seus netos chegaram de outra cidade. Todas as suas coisas já estavam reunidas. E naquele momento seu filho entrou em seu quarto. Todos os fardos desapareceram instantaneamente. Ela queria perguntar ao filho, porque todas as suas coisas estavam reunidas. Mas não perguntou. Ela pensou que seu filho pensaria que ela era louca. Ela teve uma visão dessas, algumas semanas antes de sua morte. E 2 semanas depois ela morreu. E o mais interessante é que no dia do funeral, sua nora recolheu todas as coisas, amarrou-as em fardos e deu-as aos vizinhos. Antes que alguns eventos terríveis aconteçam, sonho com minha tia e meu tio. Eles morreram há muito tempo. Então, a primeira vez foi antes do tsunami. Uma mesa tão longa foi colocada no chão, daqui até o horizonte. Havia muitos pratos exóticos. E minha tia e meu tio estavam agitados, decorando tudo lindamente. E eles não prestaram atenção em nós, minha família. Foi uma pena que nós, como parentes pobres, estivéssemos do lado. Na segunda vez, a mesa era um pouco menor, e minha tia disse que eles chegariam em breve. E estávamos novamente do lado. Um avião com jogadores de hóquei caiu. E na última vez, a mesa era para uma pessoa. E minha mãe sentou-se à mesa e começou a comer mingau por algum motivo, eu sei que é amarelo, talvez painço, mas com abóbora. Nunca havíamos comido nada assim. E ela apenas levantou o prato mais perto da boca e comeu com uma colher, como se estivesse com fome há muito tempo. Poucos dias depois, ela morreu. Eu estava morando com um namorado. A mãe dele morreu de câncer de pulmão. Ele a amava muito. Um dia eu estava dirigindo e vi o carro dele na beira da estrada. Parei ao lado dele, e ele estava sentado lá chorando. Um dia, durante nossa conversa, uma mensagem veio à minha cabeça: diga a ele para não se preocupar. Está tudo bem comigo. Estou feliz. Percebi que esta era a mãe dele. Então vi a imagem dela na minha cabeça. Comecei a explicar mentalmente que isso era impossível. Ele pensaria que eu era louca. Ela começou a me pressionar: diga a ele, diga a ele. Deixei bem claro que não contaria. E então foi como se uma pedra pesada tivesse sido colocada em mim. Eu não conseguia respirar. Em um suspiro, deixei escapar para ele: sua mãe está aqui. Ela pede para você não chorar e não ficar chateado. Está tudo bem com ela. Ela está feliz. E então uma nova mensagem veio. Ela também me pede para levar seu irmão mais novo para um exame. Verifique os pulmões dele. Depois disso, ficou mais fácil e eu consegui respirar. Ele estava em choque. De manhã, ele veio com o irmão e pediu para contar a história toda com a mãe. Eu contei a ele. Vi que ele não acreditou em mim. Fui assar panquecas. Cerca de 20 minutos depois, os homens começaram a me chamar. Corri para a sala de estar. 2 homens estavam sentados em poltronas, pálidos, olhando para o lustre girando em torno de seu eixo. As janelas e portas estavam fechadas. Não havia corrente de ar. E recebi a mensagem novamente. Eu disse a eles: esta é sua mãe. Estou feliz que você a ouviu e levou seu irmão mais novo para um exame. Ela te ama e aparece de vez em quando. O irmão do meu namorado morava a 60 quilómetros da cidade. Eles foram examinados pela manhã. Eu não sabia disso.
E as imagens dos pulmões mostraram problemas. Essa é a história. Obrigado ao seu canal. Eu não sou louco. Existem muitos como eu. As pessoas devem saber e não ter medo do fim inevitável da vida. Tentarei ser breve. Um dia, uma tia nossa muito velha, Clara, morreu. Naquela época, minha mãe e nossa avó Clara eram as únicas que restavam daquela geração. Todos os outros tios e tias haviam morrido. E decidimos não contar à minha mãe que ela era a única que restava naquela idade. Não queríamos aborrecê-la. Ela não teria ido ao funeral de qualquer maneira, pois já estava praticamente cega e quase surda. E ela não conseguia andar sozinha. Suas pernas já estavam cedendo. E então, no dia seguinte ao funeral, minha mãe me perguntou: então, minha filha, nossa avó Clara está viva? Bem, sim, eu respondo. Bem, minha mãe disse: então ela está viva. E anteontem ela veio até mim e disse que veio se despedir. Ela morreu, ela disse, hoje. Todos nós, que estávamos por perto, ficamos com os olhos saltando das órbitas. É tudo por hoje. Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário, ou uma história, e ative o sino de notificação para não perder nossos novos vídeos. Tchau.